Olá, pessoas que fazem parte aí do Grupo Espírita Luz, Amor e Caridade, né? GELAC, do qual eu fui convidado, né? Estou aqui no canal do GELAC pela segunda vez, mas para fazer uma tarefa mais específica. E também olá, pessoas do canal Raciocínios Espíritas, também do qual esse vídeo também é veiculado. Então, uma saudação aí a todos, muita paz, né? Que Deus nos ilumine, nos inspire sempre para esses momentos, né? Somente nesse momento aí de quarentena, de reclusão, em que as coisas têm sendo feitas, pelo menos a parte doutrinária, pelo vídeo, né? Pela internet. E hoje aqui não é uma palestra, né? Não é uma doutrinária. Na verdade é o ESD, né? Que é o Estudo Sistemático da Doutrina Espírita, que ocorre na instituição GELAC todas as quintas a partir das 19 horas. E antes da pandemia, né? Antes da quarentena, o próximo seria eu, né? Eu ia visitar a instituição para dar continuidade ao ESD, né? Na quinta-feira, se não me engano, do dia 20, 22, a data não estou bem certo agora. Mas justamente na minha semana foram interrompidas as atividades. Então a coordenação do centro resolveu retomar pelo modo virtual, do mesmo modo como estão fazendo com as palestras, né? Resolveu retomar o ESD por aqui. Não é a mesma coisa, é claro, mas pelo menos o trabalho volta a funcionar. E como era a minha semana, então aqui estou eu, neste vídeo. É óbvio, gente, que eu já esclareço que o que eu vou expor aqui agora facilmente vocês podem pesquisar em livro, no próprio livro da codificação, na internet. Tem aulas muito boas, talvez até melhores do que as minhas, né? Qualquer um pode ler, pode pesquisar, fazer suas considerações. Mas existe todos nós, né, a necessidade da interação humana, né? Isso é fato também. E as casas espíritas, pelo menos as casas espíritas sérias, compromissadas, entendem isso. Então, assim, mesmo que se ache o conteúdo de tudo que eu vou falar aqui facilmente na internet, por exemplo, o fator humano de transmissão disso é importante, porque o conhecimento que eu vou dizer aqui é o mesmo que está nos livros e na internet. Mas a minha experiência pessoal é única, como a experiência de cada um de vocês que estão assistindo é única também. E esse é que faz o diferencial, né? Isso é que faz o diferencial. E já que não dá para ser presencial, ao vivo, então vamos presencial pela internet, que é um meio termo, vamos dizer assim, para dar continuidade. Então, assim, passada essa introdução, né, a todos aí, espero que todos estejam inspirados, objetivados, que mesmo sem estar indo para o centro, continuem o estudo sistematizado, gente, continuem. Não acabou a obrigação de estudar, não. Veja que as escolas estão com as aulas suspensas, mas continuam estudando em casa os meninos, tendo aula online e tudo. É o que eu digo, que minha esposa é professora e está dando aula online todo dia, né? Então o estudo continua mesmo na quarentena, viu? Mesmo que não esteja indo para o centro. E aqui vai ser mais esse vídeo, né? Os vídeos de retorno do ESD às quintas-feiras. Vai ser mais um empurrão nessa questão aí, até podermos voltar ao presencial e eu finalmente poder conhecer o GELAC pessoalmente, né? Ali no bairro do Imbuí, Salvador, Bahia. Bem, então o meu tema, né? Que me foi enviado justamente para ser mais exato, se refere à questão 76 do Livro dos Espíritos e vai até a 95. Deixa eu ver aqui. Perispírito, cadê aqui? Isso. Isso é o tema que segue, que vocês estão aí no catálogo de vocês, aula 5, não é isso? Eu estou olhando aqui. Origem, natureza e forma dos espíritos, perispírito, função, forma, densidade, coloração, centros de força. Né? Centros de força. Vamos lá, né? Sabem o que é isso?
porque não tem esse nome na codificação centro de força, né? Algumas pessoas chamam de chakras, né? E que também não tem na codificação esse nome, né? Mas a gente vai ver isso mais na frente, né? Não vamos não quero botar o carro na frente dos bois. Então aqui, livro segundo, né? Do nosso querido Livro dos Espíritos. É uma versão bem das antigas, ó, gente, bem velhinho, tá aqui as páginas caindo. Eu tenho esse companheiro aqui, acho que desde eu comprei esse exemplar aqui em 96, eu acho. Pense aí, né? Tá comigo até hoje. Mas aqui a questão 76, né? Que é justamente que se refere à origem e natureza dos espíritos. Então a questão 76 pergunta assim: que definição pode se dar de espíritos? E aí, né, a pergunta de Kardec ou de alguém da sua equipe. Então os espíritos respondem: pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. E tem uma nota de Kardec aqui embaixo que é espírito designando as individualidades dos seres extracorpóreos, aquele ser que não está encarnado. Porque a palavra espírito ela é muito abrangente, né? Pode-se usar o espírito como princípio inteligente, claro, mas aqui está sendo específico com o ser. Por exemplo, eu, desencarnado, sou espírito. Então é isso que tá se dizendo, para ser bem específico, ok? E aí pergunta na 77, os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam apenas emanações ou porções da divindade chamados, por essa razão, filhos de Deus? Gente, isso aqui ele está se referindo a uma teoria chamada panteísmo, né? E que o todo seriam partes de Deus. E nós, como seres, né, seres vivos, quando morrermos, né, o corpo morrer, voltaríamos a esse todo. Que é uma coisa meio incoerente porque sumiria aí a individualidade de cada um, né? Isso aí, quem estuda doutrina espírita, realmente isso é algo bastante incoerente, né? Não sei em que momento essa teoria foi válida. Eu nunca conheci nenhum panteísta, mas tomei conhecimento disso justamente estudando espiritismo, né? Interessante. Senão nem isso eu conheceria, né? Então a resposta dos espíritos é que eles não são os espíritos são a obra deles, são criação de Deus, como a máquina é criação do homem, o espírito, nós somos criações de Deus. Então, até o momento é o que se pode responder, né? Somos uma criação, não emanação. Somos distintos, criatura e criador. Ok. A questão 78, ele chega e faz: os espíritos tiveram princípio ou existe como Deus de toda a eternidade? Bom, os espíritos têm princípio porque foram criados. Senão, se eles fossem eternos, ou seja, que sempre existiram de toda a eternidade, não tem início, meio e fim, seriam iguais a Deus. O que não corresponde à realidade, né? Só quem existe de toda a eternidade é Deus. Espírito tem um começo, sim, é criado, não é? Aí ele faz uma ressalva aqui, né? Podes dizer que não tivemos princípio se entendes com isso sendo Deus eterno. Quer dizer, agora aí dá uma coisa que dá um nó no cérebro, né, gente? Dá um nó. Nós tivemos princípio, mas Deus é eterno e sempre esteve criando. Então, poxa, quando você vai pensar em questões temporais com isso, é melhor não, certas coisas é melhor não viajar muito não, né? É melhor a gente ir até o ponto que a gente pode compreender, né? Com amadurecimento espiritual, a gente vai compreender um pouco mais sobre isso, né? Mas é uma coisa realmente que dá um nó no cérebro. Deus existe de toda a eternidade criando. Então, aí fica, não, mas o espírito é imortal, tem um início. Nossa Senhora. Então já tem muitos espíritos aí que tem uma eternidade. Que é isso? Deus é eterno, o espírito é imortal, mas vive a eternidade, né? Somos imortais, mas vivemos a eternidade, né? Todo mundo tranquilo, hein? Tranquilo. 79. Visto que existem dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, né? Espírito, matéria, espírito, matéria. Poderia-se dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material? Questão interessante mesmo, pergunta interessante. A resposta é evidentemente, né? Os espíritos são individuações do princípio inteligente,
né? Há um princípio inteligente que os espíritos são as individuações disso, é o representante vivo disso, né? Como os corpos são individuações do princípio material, né? Que é uma coisa muito mais abrangente do que a nossa matéria sólida, né? Como nós já podemos observar aí nas análises espíritas. Agora, a época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Quer dizer, os mistérios ainda existem, né? Ou talvez o espírito que responde até saiba, mas a nossa mente ainda não alcançaria. Acho que não tem nem palavras para se responder algo nesse nível, né? Vamos lá. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? A teoria da origem dos tempos, né? A teoria bíblica, vamos dizer assim, né? A resposta é permanente, quer dizer, Deus não cessou jamais de criar. Foi o que eu comentei na questão anterior, né? Somos imortais, mas Deus é eterno, criando sempre. Aí dá um pouco de nó na nossa mente, na questão da temporalidade, porque nós estamos acostumados a marcar o tempo de acordo com as nossas convenções, os nossos relógios, né? E na eternidade o tempo não existe como esse que a gente conta aqui no relógio, né? É diferente. Com certeza até o tempo em outro orbe, em outro planeta, talvez seja contado ainda diferente do nosso, né? Imagine. Então, a gente tem que expandir mais o nosso pensamento para tentar entender 1% de algumas coisas, não é verdade? Desculpa. Os espíritos se formam espontaneamente. É questão 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um dos outros? Gente, o espírito nasceria um do outro, né? Como os corpos nascem de outros corpos, né? Seria a pergunta. A resposta: Deus os cria, como todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mais uma vez, a origem deles é um mistério. Deus o cria pela sua vontade, não só os espíritos, como todas as outras coisas, mas a origem de como é ainda é um mistério. Mistério. Ai, mas gente, se a gente for realmente viajar, são coisas ainda, né, que pelo menos a gente está pensando em coisas diferentes, né, fora da caixinha, fora da caverna, né, lembrar o mito da caverna de Platão, a gente saiu da caverna, temos a luz à nossa disposição, mas ainda não nos acostumamos com ela, né, ainda estamos meio cegos, ainda meio que enxergando, né, mesmo que a gente sai de um quarto escuro e vem a luz forte, né, então a simbologia de Platão é ótima, né, nesse mito da caverna, é maravilhoso. E pode se aplicar ao conhecimento espiritual, especificamente conhecimento espírita. É exato dizer que os espíritos são imateriais? Uau! Aí os espíritos respondem, né, com outras perguntas, aqui faz. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação com uma linguagem suficiente? Pode um cego de nascimento definir a luz? Né? Nunca viu, né? Pelo menos nessa encarnação que ele está cego, vamos dizer assim, né? Imaterial não é o termo, incorpóreo seria mais exato, pois deve compreender, sendo o espírito uma criação, deve ser alguma coisa, claro. É matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros. É tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Então essa coisa, matéria quintessenciada, quintessência, realmente isso é algo que também escapa um pouco à minha compreensão pessoal, mas eu entendo que é algo realmente sutil, que os nossos sentidos materiais não percebem, a não ser em situações muito especiais, né? Determinados tipos de mediunidade para perceber, mas acho que essa percepção ainda é até certo ponto, né? Até certo ponto. Ok? Tem uma explicação de Kardec aqui, mas aqui eu vou pular, porque vocês têm que ler em casa. Foi leitura. A resposta: os espíritos têm um começo, né? São criados. Aí vem a questão 83 e pergunta: os espíritos têm fim? Quer dizer, acaba, o espírito deixa de existir? Vamos dizer, morre? Né? Seria isso. Compreende-se que o princípio de onde eles emanam seja eterno, mas o que perguntamos é se sua individualidade tem um termo e se num tempo dado mais ou menos longo o elemento de que são formados não se dissemina e retorna à massa de onde saiu, como ocorre com os corpos materiais. É difícil de conceber que uma coisa teve começo e não possa ter fim. Pois é, né? Início, meio e fim.
Aí a resposta é baseada também no que eu já meio que disse aqui anteriormente, né? Existem coisas que não compreendeis porque vossa inteligência é limitada e isso não é razão para que as rejeiteis. Então tem coisas que realmente nossa inteligência ainda não alcança, né? O nosso pensamento. A criança não compreende tudo que seu pai compreende, nem o ignorante tudo que o sábio compreende, né? Tanto que é sábio e ignorante. Dissemos que a existência do espírito não tem fim. É tudo o que podemos dizer por enquanto. Então, não tem fim. O espírito é imortal e que estejamos fechados com isso. Ponto final. Ok? E aí vamos passar aqui para... Seria, se tivéssemos presencialmente, seria o momento das perguntas, né? Mas, vamos lá, vamos seguir em frente. Mundo normal primitivo. 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, claro, né? O mundo dos espíritos, das inteligências incorpóreas. Quer dizer, há um mundo acima desse que a gente vive. Muito mais amplo, muito mais rico. Né? Se a gente enxerga alguma perfeição nesse mundo que a gente vive, não é nada perto do que é o plano espiritual, que é o mundo original, vamos dizer assim. É a vida verdadeira. Né? Aí tanto que pergunta, na 85, na ordem das coisas, qual dos dois é o principal, o mundo dos espíritos ou o mundo corpóreo? Né? Não precisa nem ler essa resposta, né, gente? Não precisa nem ler, né? O mundo espírita, aqueles que chamam até de mundo espírita, né? Mundo espiritual não, mundo espírita, ele pré-existe e sobrevive a tudo. Eu não sei se realmente os espíritos respondem mundo espírita ou só foi uma questão de tradução, né? Mas assim está aqui, né? Essa tradução esse livro que eu uso é do Instituto de Difusão Espírita. Isso mesmo, ID, né? Que tem a efígie do Kardec na capa, né? Acho que essa edição aqui nem existe mais. Acho que o ID tiveram outras capas depois dessa. Não se acha mais essa efígie do Kardec, né? Então, aqui é a minha relíquia. Né? O mundo corpóreo poderia deixar de existir ou não ter jamais existido sem alterar a essência do mundo espírita? Resposta: sim, eles são independentes. No entanto, sua correlação é incessante, porque reage incessantemente um sobre o outro. Ou seja, o mundo espiritual reage com o mundo material e vice-versa, isso é fato. Mas se o mundo material deixar de existir, se nosso planeta, sei lá, for vaporizado, o núcleo da Terra expandir, explodir, tudo acabar, a Terra toda, o mundo espiritual aqui em torno da Terra continua existindo, não tem prejuízo nenhum, só vai receber ao mesmo tempo um monte de espírito recém-desencarnado, em massa, a população toda do planeta, imagine. Né? Segundo eu soube o último censo, 6 bilhões, é isso? Ou mais? Realmente eu estou por fora. A pergunta: os espíritos ocupam, 87, né? Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Resposta: os espíritos estão em toda parte. Toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Estão sempre ao vosso lado. Opa! Ao vosso lado. Observando e agindo sobre vós sem o perceberdes. Às vezes a gente percebe. Sem o perceberdes. Cadê? Opa aí. Fui fazer essa presepada e perdi essa. Povoam infinitamente, estão sempre ao vosso lado, observando e agindo sem vós o percebedes, porque os espíritos são uma força da natureza. É isso, eu adoro essa expressão, são uma força da natureza, uma grande força da natureza, né? E instrumentos de que Deus se serve para a realização de seus desígnios, né? Os maiores instrumentos, vamos dizer assim, né? Providenciais, né? Seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, pois há regiões interditadas aos menos adiantados. Quer dizer, quanto mais evoluído o espírito, mais ele consegue se expandir e ir aonde quiser. Os mais materializados, menos evoluídos, não têm essa disponibilidade toda, né? Já são mais restritos, mais limitados, né? Acho que enquadra um pouco a nós ainda, né? Terráqueos, né? Pronto, então terminamos aqui esse trecho, mundo normal primitivo, que é o mundo normal primitivo, né? Não entendo aí primitivo como atrasado, porque quando fala terra primitiva, quer dizer uma terra atrasada, não. Primitivo que é o primeiro, né? É o mundo normal, é a vida normal, é a vida espiritual, é a vida primeira, normal e primitivo, né? Porque essa aqui é passageiro,
né? Ok. Aí vem outro tópico, forma e ubiquidade dos espíritos. Aí a questão 88, né? Vamos lá. Questão 88. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? A forma, né? Forma humana, forma de quê? Forma de uma luz? Aí a resposta é, para vós, não. Para nós, quer dizer, os espíritos desencarnados que estão respondendo aqui a pergunta, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Etérea, né? Que é muito mais sutil do que uma centelha comum, né? De luz ou de chama, seja lá o que for. Essa chama ou centelha pode ter uma cor qualquer? Para vós, ela varia da sombra ao brilho do rubi, né? Vermelhado, segundo seja o espírito mais ou menos puro, né? E aí Kardec faz um adendo. Representam-se originariamente os gênios como uma flama ou estrela sobre a fonte, né? Sempre tem aquela simbologia, né? Aquela coisa. Você vê até os santos tem um halo, né? Aquela luz, quer dizer, quando a gente vê uma imagem de um santo, sempre tem, né? Aquela irradiação, ali é o halo, né? O cara é santo. Ou um anjo, sei lá, também tem aquele halo, né? É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. É uma alegoria, um símbolo, né? Coloca-se na altura da cabeça porque aí está a sede da inteligência. Ok, questão 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, porém rápido como o pensamento. Né? Os espíritos se movem com a velocidade do pensamento, que é muito maior que a velocidade da luz, que é a maior velocidade do nosso mundo material. Né? A velocidade do pensamento nem se compara, não dá nem para medir. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Resposta. Quando o pensamento está em qualquer parte, a alma aí está também. Pois a alma é quem pensa, o pensamento é o atributo. Então, o pensamento é o atributo da alma. Então, o espírito pensa, a alma se transporta. Agora, é interessante, isso foi uma questão que quando eu li a primeira vez, antes de eu ler a questão seguinte, eu pensei, né? Interessante, né? Que acho que é uma curiosidade de muita gente. Questão 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa ou é subitamente transportado para o lugar onde quer ir? Quer dizer, ele de repente pensa, já está lá, quer dizer, ele não vê o espaço que ele se transporta ou ele vê, né? Aí as duas coisas, né? A resposta ocorre ambas as coisas. O espírito pode muito bem, se ele quiser, tomar conhecimento da distância que percorre, mas essa distância pode desaparecer completamente dependendo da sua vontade e da sua natureza mais ou menos depurada, né? Que alguns não têm consciência, eles pensam de repente estão num lugar, parece como se fosse uma mágica, né? Mas o espírito, quando é esclarecido, não, ele tem consciência dessa distância, ainda que se transporte na mesma velocidade do pensamento. A matéria constitui espaço, constitui obstáculo dos espíritos? Isso aí, né? Óbvio que não, atravessam paredes, atravessa tudo, né? Não, né? Eles penetram em tudo. O ar, a terra, as águas e mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Pode até ir para o sol, ficar lá no sol. 9.2. Os espíritos têm o dom da ubiquidade. Por outras palavras, o mesmo espírito pode se dividir ou existir em vários lugares ao mesmo tempo? Isso lembra até a história de Antônio de Pádua, né? Que foi canonizado como Santo Antônio, né? Vamos pegar o dia 13 de junho, né? A trezena, né? Na tradição católica. Mas Antônio de Pádua diz que era visto em 2 lugares ao mesmo tempo. Quer dizer, ele se dividia, quer dizer, que a ubiquidade ele se dividia em 2, né? Fenômeno interessante. Ele era 1, era 2. E aí a resposta: não pode haver divisão do mesmo espírito. Então, Antônio de Pádua não se dividia, gente. Mas cada um é um centro que irradia em diversas direções e é por isso que parece estar em vários lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol? É apenas um, é verdade. No entanto, ilumina tudo ao seu redor e leva seus raios a longas distâncias. Apesar disso, ele não se divide. Então é isso, gente. Então, o espiritual evoluído, como o Antônio de Pádua que eu citei, ele pode irradiar seu pensamento para um lugar e se materializar lá. Olha que fenômeno interessante, né? Mas só a alma muito elevada para conseguir isso. Quer dizer, eu estou aqui
e meu pensamento se transporta para outro lugar e meu pensamento se materializa lá também com a minha aparência tangível, material. Olha que interessante, né? O Ricardo Divo está num lugar e tal, ao mesmo tempo ali e tal. Mas são casos muito especiais, viu, gente? Muito especiais mesmo, né? Outra pergunta. Todos os espíritos se irradiam com o mesmo poder? Resposta. Muito longe disso, depende do grau de pureza, né? Evolução, tudo mais, né? Cada espírito é uma unidade, comentário de Kardec, né? Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um deles pode irradiar seu pensamento em diversas direções sem com isso se dividir. E nesse sentido somente se deve entender o dom da ubiquidade, né? Que nome engraçado, não? Se dividir. Ubiquidade, dicionário, atribuída aos espíritos. Tal como uma centelha que projeta à distância, sua claridade pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Tal como ainda um homem que, sem mudar de lugar e sem se repartir, pode transmitir suas ordens, seus sinais e um movimento para diferentes pontos. Então, encerramos aqui então essa parte da ubiquidade. Podia requerer debates maiores, mas eu também não tenho muitos exemplos, né? Só lembro mesmo do exemplo de Antônio de Pádua, né? Está em dois. Acho que também tem Eurípides Bassanufo, né? Mas realmente, gente, eu sei muito pouco sobre Eurípides Bassanufo, gente. Nessa parte eu sou um espírita devedor a mim mesmo e aos outros, né? Porque realmente, se eu for convidado um dia para falar sobre Eurípides, eu realmente vou declinar, porque eu realmente ainda sei muito pouco sobre ele. Tenho que resolver isso. Mas acho que ele também tinha esse poder, né? Essa capacidade da ubiquidade. Outro tópico. Perispírito. Bom, isso aí que é um assunto mais palpitante, né? Perispírito. Isso foi uma novidade quando eu conheço, porque espírito, o termo espírito, significado, quando eu comecei no espiritismo eu já conhecia, né? Espírito desencarnado, tal. Mas aí quando eu me deparei com a palavra perispírito, isso já foi mais estranho para mim. Realmente, né? Então vamos entender aqui, né? Que a questão 93. O espírito propriamente dito tem alguma cobertura ou está, como pretende alguns, envolvido numa substância qualquer? Interessante, né? Resposta. O espírito está revestido de uma substância vaporosa para teus olhos, quer dizer, nossos olhos materiais. Mas ainda é bem grosseira para nós, eles, os espíritos. Muito vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera, né? Volitar, como é que chama, né? E se transportar, quer dizer, elevar-se na atmosfera e se transportar para onde queira, com a velocidade que quiser, inclusive a do pensamento. E aí Kardec faz o adendo. Assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, da mesma forma o espírito propriamente dito está revestido de um envoltório que, por comparação, pode se chamar de perispírito, né? Quer dizer, pegou a palavra perisperma da fruta, né? E do fruto, né? Não é só fruto em geral, e deu o nome perispírito. Aí está o nome, é a etimologia. Na questão 94. De onde o espírito toma o seu invóculo semimaterial? Que é o perispírito, é o nosso invóculo semimaterial, com o qual nos manifestamos, que dá forma ao espírito e que serve de elo de ligação entre o corpo e o espírito durante a encarnação. Perispírito. De onde o espírito toma o seu invóculo semimaterial? Resposta. Do fluido universal de cada globo. Por isso ele não é o mesmo em todos os mundos. Ou seja, na Terra é um e outro planeta, que tiver uma vibração diferente da Terra, já vai ser diferente também, né? Se tiver outro planeta com a mesma vibração da Terra, aí vão ser similares. Mas um planeta com uma vibração diferente, com a vibração melhor, esse invólucro já vai ser mais sutil, já vai ser mais espiritualizado. Com a vibração menor já vai ser mais material, mais grosseiro do que o da Terra, né? Então é isso. Então, o fluido universal de cada globo. Por isso ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para o outro, o espírito troca o seu envoltório como mudais de roupa. Como a gente muda a roupa do corpo, quando o espírito muda de mundo, ele muda a roupagem do espírito, né? Muda o perispírito, adaptado a cada mundo. Então se eu sair daqui, eu dei uma evoluída, vamos lá. Aí vou para um mundo mais depurado, então vou retirar esse invólucro perispiritual mais grosseiro e vou ter um mais sutil, mais espiritualizado.
É por aí. E aí a pergunta, assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm entre nós, tomam um perispírito mais grosseiro? Interessante, né? Quando um espírito evoluído, que já tem, né, com certeza, um espírito mais depurado, um perispírito mais, né, espírito mais sutil, mais etéreo, quando vem à Terra, ele de novo engrosseira, ó, eu inventei essa expressão agora, o seu perispírito, né? Interessante. A resposta, já o dissemos, é preciso que eles revistam da vossa matéria, né? Ou seja, então, eles são superiores, mais depurados, mas quando vêm à Terra, eles pegam no fluido universal da Terra, né? Os fluidos espirituais, o fluido cósmico universal, e revestem-se de um perispírito mais, realmente um pouco mais grosseiro, para que possam se manifestar aqui, né? Para que possam interagir mais diretamente com a gente. Mas sem isso, sem deixar de ser espíritos superiores. Eles não regridem, não. Simplesmente eles botam a roupagem mais grosseira para poder vir até nós. Só isso. Mas continuam sendo, em essência, ainda espíritos superiores depurados. Entendeu? É uma diferença. Então, assim, você vê um nobre, né? Aí, para ir até o meio dos plebeus, ele vai e bota uma roupa de plebeu. Mas ele continua sendo nobre. É isso. 95. O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível, a gente pode ver ou tocar, né? Por aí. Resposta: sim. Tem a forma que o espírito deseja. E é assim que ele vos apresenta algumas vezes, seja em sonho, seja em estado de vigília, seja acordado, como estou aqui agora, podendo tornar visível e mesmo palpável, quer dizer, ele pode inclusive tornar até palpável. Olha o fenômeno das materializações, né, dos espíritos. E ver, né, muita gente tem a capacidade de ver, né, quem tem a vidência, vê os espíritos, e para que toda uma assembleia veja, eles movem um fluido especial que dá o nome de ectoplasma, e aí se tornam visíveis, né? Já houveram muitos trabalhos de materialização espiritual, né? Hoje em dia já não se faz mais, né? Essa coisa que ficou no passado, né? Não sei se faz mais em algum lugar, mas é possível, né? Aqui está a resposta, né? A questão de adaptar o perispírito à situação, né? Então, assim, até a questão 95 é o que foi me pedido para o ESD, e aí eu vou complementar o assunto, né? Apesar de que está estudando o livro dos Espíritos, mas cabe uma complementação que eu fui buscar no livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. A questão, quando a gente se refere a esse livro, né, que é o quinto da codificação, a gente fala só A Gênese. Não, mas na verdade o nome completo do livro é A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. É verdade que a parte que estuda a questão da Gênese, né, tanto a Gênese do mundo material quanto a Gênese espiritual do planeta Terra, é a parte mais densa, né? É a parte inicial e mais volumosa do livro, né? Mas depois vem outros dois livros menores, que é Os Milagres e as Predições, né? Segundo o Espiritismo. Na análise espírita de Kardec, dos espíritos superiores, da equipe de Kardec, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ok? Então, vou pegar um conceito aqui de perispírito que eu catei lá no livro da Gênese, justamente no capítulo Os Fluidos, que faz parte do livro Os Milagres. Tem a primeira parte, que é a Gênese, depois vem a segunda parte, que é Os Milagres, segundo o Espiritismo, capítulo 14, que é Os Fluidos, o nome do capítulo, né? Dá uma chegadinha depois lá no livro, nesse livro lá, do capítulo 14, e lá no item, nesse capítulo 14, no item 7, especificamente, fala sobre o perispírito, né? E aí, deixa eu dar uma lidinha aqui para vocês, né? O perispírito, ou corpo fluídico, né? Pode chamar de corpo fluídico também, dos espíritos, é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. Olha só. Eu acho que, na verdade, é o mais importante, né? Eu não sei, né? Essa minha análise pode estar sendo limitada. Então, vamos ficar com a de Kardec, né?
o perispírito ou corpo fluídico dos espíritos é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. Realmente de grande importância, né? É uma condensação desse fluido, quer dizer, do fluido cósmico, em torno de um foco de inteligência ou alma. Então, o que é o perispírito, gente? É a condensação de uma parte do fluido cósmico, né, que nos circunda, em torno de uma inteligência espiritual, em torno de uma alma, em torno de um espírito, né? É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência, de uma alma, ou seja, o princípio inteligente do universo, o espírito. Então, é isso que é o perispírito. Eu achei interessante. Inclusive, tem uma coisa aqui que na época que eu li a primeira vez me deixou até arrepiado. Quando falou assim, o fluido cósmico do planeta Terra é um fluido com ainda um planeta de provas e expiações, né, nesse momento em transição para regeneração, mas ainda tem fluidos mais grosseiros, né? Então, aí Kardec faz uma comparação, quer dizer, o perispírito dos espíritos do planeta Terra são mais densos do que o dos espíritos de Júpiter, que é um planeta mais evoluído, ou seja, o fluido cósmico em volta desse planeta é um fluido mais depurado, consequentemente os perispíritos dos espíritos que lá habitam são mais depurados. Eu falei, gente, na época que eu li isso, né, em 1997, 97, aí eu, gente, então Júpiter é habitado. Porque para a ciência formal, até onde se sabe, cientificamente falando, pela ciência material do planeta Terra, só se sabe que a Terra é habitada. Mas aí você fica com aquela dúvida, será que há seres encarnados que habitam em Júpiter ou é só seres realmente desencarnados espirituais, né? Aí, sabe Deus. Talvez estejamos mais perto de conhecer essas coisas do que pensamos, né? Aguardemos. Por enquanto temos coisas mais importantes para cuidar, né? Que é o nosso aperfeiçoamento moral, principalmente, né? E intelectual também. Quando eu digo intelectual, né? Só conhecimento técnico não, né? É o desenvolvimento da sabedoria, né? E o engrandecimento ético, moral de todos nós está sempre de mãos dadas com a sabedoria, né? Então, falar que Júpiter, realmente... Então, por exemplo, se eu saio daqui, eu, espírito desencarnado, para ir em Júpiter, eu teria que primeiro depurar mais, né? Quer dizer, vamos dizer assim, o que está escrito lá é que um espírito, né, oriundo da Terra, da nossa evolução, não consegue ir até Júpiter, porque o nosso perispírito é muito grosseiro, ele usa até a expressão pesado, né? Pesado, entre aspas, é pesado para a psicosfera de lá. Então, com esse nosso perispírito, não dá para a gente ir a Júpiter, a gente tem que depurar-nos para chegarmos àquela vibração. Agora, eles que são evoluídos podem vir até nós e materializar os perispíritos dele para poder estar conosco. E normalmente são espíritos que vêm em missão para nos ajudar e etc e tal. Porque o espírito, quanto mais superior, né, mais depurado, mais sábio, melhor sabe manipular o fluido cósmico à sua volta, em sua volta, né? E assim o faz, né? Quando há necessidade humana. Então ele vai para um planeta mais materializado, ele manipula esse fluido. Né? Imagine, gente, Jesus, por exemplo, quanto de fluido, né, mais materializado ele teve que absorver, né, no seu perispírito para poder encarnar aqui no planeta Terra, né? Deve ter uma condensação muito grande. Então isso acontece toda vez que vem um espírito, depurado mas isso aí eles fazem porque eles são superiores. Os espíritos puros principalmente conhecem todas as leis da natureza e conseguem fazer isso, né, numa boa. Agora a gente que está ainda na inferioridade, a gente não consegue ir lá, né, na parte mais etérea, mais espiritual, né? Ou seja, segundo o exemplo aqui da Gênesis, na psicosfera de Júpiter, que é uma psicosfera mais evoluída, mais etérea, mais depurada. É isso? Então dá uma lidinha lá também, que é importante, né? Então, assim, envoltório fluídico, ou seja, envoltório fluídico, perispírito, depende do grau de adiantamento do espírito, né? Adiantamento moral, principalmente, intelectual, né?
da sabedoria. Então, assim, o espírito superior pode gravitar, né, a depender do seu grau, né, de superioridade, pode gravitar por vários lugares à sua vontade. O espírito inferior, não. Né? Ele primeiro tem que se depurar. Vamos lá. Então, gente, essa parte de perispírito realmente é uma parte muito... que cobra muito mais da gente, né? Porque, imagine, né? Se nosso corpo tem o nosso DNA, né? Dessa encarnação, da nossa herança genética, o perispírito tá lá, o DNA de tudo que a gente viveu, né? Na nossa vida espiritual. Já pensou? Que arquivo? Já pensou? Ai, ai. Bom, gente, então, os centros de força. Centros de força. Esse é um assunto, assim, ainda um pouco controverso na doutrina espírita, porque Kardec nunca falou em centros de força, né? Nesse livro, A Gênese, para ser mais específico, no item 18 desse mesmo capítulo 14, item 18, ele fala sobre poros perispirituais, que por analogia ele está falando dos centros de força, ou como muitos chamam de chakras, que na verdade é uma palavra em sânscrito, né, uma língua antiga, e é uma coisa muito estudada nas escolas espiritualistas orientais. Por isso que alguns espíritas não gostam muito não, porque dizem que a gente está misturando espiritualismo oriental com espiritismo e tal, então às vezes aí um certo conflito. Mas em Salvador, né, eu vejo que o espírita soteropolitano, ele usa tranquilamente essa expressão chácaras, né? Quando vai falar de centro. Eu prefiro centro de força, inclusive, mas se tiver que falar chácara, fala. Que seriam pontos específicos do perispírito, vamos dizer, que está ligado a determinadas funções do corpo. Então, vamos dizer assim, a gente tem um centro de força coronário aqui. Coronário ou chakras coronário, que ele na verdade é o responsável pela captação da força, né? Que vem, né? A força universal, vamos dizer assim. Aí o chakra frontal, que é responsável pela questão da intelectualidade, da inteligência. O cardíaco, pelo nome é óbvio, né? E por aí vai. Então, que nós, quando Kardec fala poros perispirituais na Gênesis, ele está falando, não está falando especificamente desses chakras, mas que nós temos no nosso perispírito esses centros de força, né? Que devem ser muitos, mas o estudo destaca os principais, né? Tem uns que destacam 7, tem uns que destacam 8, depende muito de autor. Aí vai muito do gosto de autor. Tem uns que dizem que a gente tem 7, outros dizem que a gente tem 8, né? Mas a verdade é que nós temos muitos menores e temos esses principais. Esses principais são esses 7, 8 ou 9, que aí vai variar de autor para autor, né? E ainda há também, gente, em Evolução em Dois Mundos, né, de André Luiz, né, que é um livro, Evolução em Dois Mundos, né, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, né, foi um livro psicografado em parceria pelos dois, né, que na época eram amigos, e Valdo Vieira era compromissado, né, com a doutrina espírita. Fala sobre a teoria do duplo etéreo. Olha que interessante, fazia tempo que eu não via essa expressão, inclusive, né, o duplo etéreo seria um corpo intermediário entre o perispírito e o corpo. E seria no duplo etéreo que esses centros de forças, esses chakras, estariam. Então, por exemplo, quando nós desdobramos pelo sono, né, o que desdobra é o perispírito. O duplo etéreo fica, né? E é ali que estão os chakras. Então a gente fica ligado, quer dizer, o perispírito, nós em espírito nos afastamos, né, com o perispírito, e aí ficam ligados a esses chakras, a esses centros de força no duplo etéreo, que continua transmitindo ao corpo. Então, ou seja, seria uma forma de transmissão de energias do perispírito, do plano espiritual para o corpo. Então tem a ver com... aí tem a questão que quem comanda é a nossa mente, né? Se a nossa mente está enfermiça, vamos dizer assim, se a gente está com muitos compromissos espirituais negativos, o perispírito vai transmitir energias ruins para esses chakras, para esses centros de força. Consequentemente, esse centro de força vai transmitir
energias ruins para o corpo, e aí que vem as doenças, né? As doenças, os mal-estar, os diversos tipos de perturbação orgânica, biológica que a gente tem. Também, mas diz que o contrário acontece, né? Diz que o corpo também, quando a gente está encarnado, as impressões do corpo também influenciam no espírito. Então, vai de volta. Então, quando a gente também tem pensamentos bons, tal, isso também nos inebria de energias boas que chega até o, né? Pelos esses centros de força até o nosso corpo perispiritual, transformando isso, aí isso é devolvido para o nosso corpo em saúde, quer dizer, chega ao nosso perispírito pelos centros de força, que é processada essa energia boa e devolvida ao nosso corpo com energias de saúde, né? Então, gente, são processos assim bem sutis, né? Aparentemente complicados, porque talvez complicados para explicar, mas muito simples, né? Para se ver. Quando até consultei meu amigo Flávio, né? Falei, Flávio, essa questão do duplo etéreo, né? Como é que é isso? Que é muito polêmica, como eu disse, né? Muitos espíritas não gostam dessa teoria do duplo etéreo, dos chácaras, porque está orientalizando, né? Botando filosofia espiritualista oriental no meio do espiritismo. Mas eu acho que essa teoria do duplo etéreo citada por André Luiz é interessante, né? Inclusive, aí eu falei com o Flávio, eu falei assim, aí ele falou assim, Dib, perispírito foi uma designação mais econômica que Kardec deu, né? Porque assim, se for pela filosofia oriental espiritualista, eles gostam de dividir o espírito em várias camadas, né? Tem os 7 corpos, não sei, tem outras que tem mais, tal. Tem todas essas teorias aí, que na verdade não é divisão de corpo, gente, são emanações diferentes do perispírito. Porque o espírito, gente, imagine, ele é muito expansivo. Se nosso corpo físico é tão complexo, quem conhece todas as reentrâncias do corpo físico? Você conhece totalmente o seu corpo? Eu não. Será que a ciência conhece totalmente o nosso corpo? Já, né? O seu avanço já permite isso, será? Então imagine o perispírito, gente. Imagine o, entre aspas, corpo espiritual, nosso corpo fluídico, né? E imagine a mente que comanda isso tudo, que é o espírito, que é a essência, que é o princípio inteligente. Então, são muitas coisas a serem observadas, né? Mas, a priori, dividir em perispírito e corpo, já nos ajuda muito para compreender a nossa realidade, né? Aí nós temos aí, quando estamos encarnados, vivemos a tríade humana, não confundir, porque tem a tríade universal, né? Que é Deus, Espírito, Matéria. Né? Interessante. Então, Deus, Criador, Espírito, princípio inteligente, e a matéria, onde o Espírito atua. Essa é a chamada tríade universal. E tem a tríade humana, Espírito, Perispírito, Corpo. Essa tríade só existe quando estamos encarnados, quando temos corpo. Quando desencarnamos, é Espírito, Perispírito. Certo? Então, tem essa relação. Então, assim, a teoria do duplo etéreo, eu acho que ela enriquece, né? Agora precisaria ser mais desenvolvida, né? Essa teoria dizendo assim que, na verdade, os centros de força estão no duplo etéreo, que quando a gente desencarna, o duplo etéreo deixa de existir, consequentemente, os centros de força também. Óbvio, acho que isso é muito óbvio, porque para que você vai querer centro de força, você é desencarnado? Para que você quer chakra, centro de força no perispírito, se não tem mais um corpo para alimentar energeticamente? Então, acho que assim, eu não estou afirmando, mas acho que esse é o caminho que tem mais lógica, né? Na minha humilde observação, que corrobora bastante com essa questão desse corpo, dessa irradiação. No livro Evolução em Dois Mundos, chama-se uma irradiação do corpo físico, que é uma cópia perfeita do corpo físico do duplo etéreo, né? Que é esse intermediário entre o corpo e o perispírito, e onde estão os centros de força, os chakras, né? Que transmitem essas energias, como eu já expliquei aqui, né? Que vai pela manutenção energética do corpo, né? Que se tiver boa, estamos bem. Se não tiver boa, né? Quando eu digo não estar bem, né? Podemos não estar muito bem fisicamente, as funções do corpo, mas, de repente, a mente não está. Como tem um contrário, tem gente que tem a mente muito boa, muito em paz, e já tem um corpo que já não corresponde. O Chico Xavier, um espírito evoluído, bastante evoluído, iluminado, a mente em perfeita sintonia, apesar de que tudo bem, vamos dizer que ele era perfeito, ele teve as suas dificuldades, como ele mesmo relata, mas que são as dificuldades de Chico Xavier perto das nossas, né? Mas você vê que a mente dele sintonizada,
mas o corpo não, o corpo sempre doente. Então não é só questão de saúde do corpo, né? Eu tenho certeza que os chakras dele, os centros de força, os poros perispirituais, como queiram chamar, estavam bem harmonizados, bem sintonizados. Mas o corpo dele não tinha saúde, porque fazia parte das provas dele, né? Ele também passou por provações na vida, ele não era só um missionário, ele teve suas provas, suas expiações também, né? Mas a mente estava em ótimo estado, né? Demonstrando que se a mente dele estava bem, com certeza os centros de força dele estavam funcionando muito bem. Então não tem a ver só com a saúde do corpo, né? Tem a ver, acima de tudo, com a nossa saúde da mente, né? A nossa mente. Então é isso, gente. Então, assim, os centros de força eu aprendi bastante, quer dizer, bastante não. Aprendi um tanto sobre eles quando fiz o curso de passe. Quem quiser dar uma olhada no livro Jacomelo, O Passe, lá tem uma parte do livro que só ele é dedicado, um capítulo ou dois, a centros de forças, a chakras, que é justamente onde a gente atua na hora que vai dar o passe, né? As técnicas de passe, o dispersivo, depois o passe de irradiação, então a gente vai lá na cabeça da pessoa, né? Então vai no chakras, né? Vai aqui no coronário, vai no frontal, vai aqui no laríngeo, no cardíaco, e o esplênico, que é aqui no baço, o gástrico, né, que é aqui na altura do estômago, o básico, o genésico, que tem a ver com as funções genitais, reprodutivas, o básico, né? Aí é uma dos conflitos. Tem autores que os principais vai só até o genésico, ele não considera o básico, que seria um que tá no períneo, né, entre a genital e o ânus, vamos dizer assim, que é o básico. Tem gente que não, tem gente que para aqui no genésico, né? Outros autores não, diz que tem o genésico e tem esse básico também. Aí vai muito questão de autor, né? Por aí. Mas a gente sempre está dando o passe, né, na direção desses centros de força, né? Que é como é feita a terapia, para jogar energias salutares, essa energia fazer com que o centro de força funcione melhor e promovam bem-estar, promovam a saúde, né? No perispírito, né? Para o perispírito e, consequentemente, se for do merecimento da pessoa, se tiver nas provações dele, o corpo também, né? Eu já vi fazerem efeitos muito bons, né? Na época que eu era passista, né? Lá. E agora sim, às vezes a gente toma o passe, fica bem, mas voltamos a praticar a coisa que causou o mal-estar, que nos levou a precisar tomar o passe. Mas passe não faz efeito. Não é que não faz, você recebe o benefício, mas também não faz nada pela sua reforma íntima, então a coisa que estava te incomodando e que o passe aliviou outro dia, volta de novo, né? Então é isso, você também, acho que harmonizar os seus centros de força, acima de tudo é você, sou eu, né? Com os nossos pensamentos, com as nossas ações, né? Pensamento no bem, o pensamento, né? Afastar o pensamento de pensamentos perturbadores é muito difícil, claro, né? Mas dentro do possível tentar, né? Dentro do possível tentar. Estamos aqui para crescer, para aprender. Estamos encarnados aqui no corpo, perispírito, centros de força, chakras, isso. Tudo isso é para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Intelecto, moral. Moral até acho que com mais urgência do que o intelecto. Não que tenha menos importância o intelecto, mas o moral talvez é o mais urgente, né? Porque que adianta ter um grande conhecimento e não usá-lo bem, né? Então, acima de tudo, temos que crescer nesse sentido moral. Ok, gente? Eu sei, como eu disse para vocês, isso aqui foi uma exposição muito básica sobre esse assunto, gente, né? 1 hora, 50 minutos, 1 hora, não é o suficiente. Eu acho que isso aqui é um estímulo a mais para vocês buscarem, estudarem, né? Que é estudo sistematizado, então vamos sistematizar e procurar um tempinho na nossa rotina, no nosso dia a dia e dar seguimento aos estudos. E que bom que o estudo voltou, pelo menos aqui pela internet, né? Quando for possível, voltará a ser presencial e quem sabe estarei lá presencialmente com vocês, né? Então, terminamos, eu vou concluir por aqui com vocês aí do Grupo Espírita Luz, Amor e Caridade, o GELAC. Muito obrigado aí pela atenção de quem chegou aqui. Obrigado também a quem acompanha o canal Raciocínios Espíritas, né? Também esse vídeo também é veiculado no canal Raciocínios Espíritas. E
E siga aí, Livro dos Espíritos, questão 76 a 95, ok? E no livro A Gênese, o capítulo 14. Leiam todo, mas se quiserem ler só a parte específica que eu abordei aqui, eu abordei o item 7 e o item 18, né? Foram os itens específicos que eu abordei aqui. E o livro Evolução em Dois Mundos, eu dei só uma pincelada, né? Eu não porque lá que tem um nome duplo etérico, nós só quis lançar mais essa bola aqui, acho que para botar mais dúvida na mente de vocês do que esclarecimento, né? Mas a boa dúvida é bom, né? Ruim é aquela dúvida perturbadora que faz a gente parar, né? Mas a boa dúvida que faz a gente querer saber, que faz a gente botar nossa mente para trabalhar de uma forma positiva, aí é muito bom. Com certeza, tá bom? Então, gente, fiquem com Deus, né? Espero que tenha sido proveitoso para todos vocês aí do GELAC, do Raciocínios Espíritas. Um grande abraço a todos, gente, e muita paz, né? Muita paz, muita harmonia na nossa mente, no nosso centro de força, no nosso perispírito, na nossa vida, e que Deus abençoe a todos nós, a nossa família, e que assim seja. Muito obrigado.